Ok? Então, vamos lá. Página 79 e 80 da ficha de atividades ciências. Nós vamos fazer aí o exercício para reforçar o conteúdo da última aula sobre os animais invertebrados. Então, os quinidários fazem parte dos animais invertebrados. Vocês lembram que eles são sésseis, né? Ou seja, não se locomovem, mas também tem aqueles... Eles são os dois tipos, quanto aqueles que se locomovem, tá? Eles também vão apresentar duas fases, né? Uma que é o pólipo, que é quando ele fica preso, e a outra é a fase da medusa, que ele ele nada, né? Ele percorre os mares, tá bom? E alguns desses animais, né, que são classificados como quinidários, nós temos as anemonas do mar, as águas-vivas, os corais, né? As águas-vivas, vocês lembram lá que algumas desses quinidários, eles têm uma substância que traz... que causa alergia, né? Tipo de uma urticária na nossa pele, tá? E nós vimos que temos que ter alguns cuidados quando isso acontece, ok? Então, olha só, caso vocês não lembrem, vocês podem voltar lá na apostila para consultar, lá na página... Aqui, ó. Tia, Oi? qual que é a página? Da ficha é 79 e 80. E para consultar as respostas, caso não lembrem, na apostila é 139 até a 141, tá? Eu vou ler as perguntas com vocês antes de vocês iniciarem aí, tá bom? Então, lá na página 79, olha só, ele fala assim, número 1. Há um grupo de animais invertebrados que podem causar queimadura na pele de banhistas na praia. Acompanhem a leitura, pessoal. Letra A. Qual é esse grupo de animais invertebrados que causam esse tipo de acidente? Letra B. Qual o nome da célula desses animais que libera essa substância? Tá tudo lá no texto, caso você não lembre. Letra C. Por que esses animais produzem essa substância? Então, por que eles vão produzir essa substância? Lembram do vídeo que a tia mostrou? Dos quinidários? Como é que ele fez para capturar o peixe? Então, por que ele tem essa substância? Ele usa essa substância para quê? Tá? O número 2, o exercício número 2, ele quer que você marque com X as imagens, né, as figuras que mostram o que a gente pode usar quando a gente é queimado, né, por uma água viva, ok? Então, esses são os dois exercícios da página 79. Na página 80, o número 3 fala assim, sobre a locomoção dos quinidários, marque com X a alternativa correta. Então, lembra que eles apresentam duas fases, tá? Então, vocês vão que anotar aí quais são essas fases. A resposta correta é só uma. E o número 4, você vai relacionar as imagens às formas dos corpos dos quinidários. Para isso, preenche os parênteses com a letra P, se for pólipo, e com M, se for medusa. Tá bom? Então, vamos lá. Se vocês quiserem consultar a resposta, caso não lembre, lá na apostila, página 139 até a 141. Vou dar um tempinho aí para vocês, tá? Podem começar. Eu vou deixar aqui na lousa qual é a página na apostila, caso vocês esqueçam, tá? Vocês podem consultar. Da 139 a 141. Ok? Vamos lá.
Deixa eu dar um tempinho. Bom, então agora a gente vai para a história, tá bom? Lá na ficha de atividades, nós vamos fazer a página 119 e a 120, tá bom? Ficha de atividades, história, página 119, página 120. Nós vamos também fazer um reforço aí do conteúdo estudado semana passada, sobre os espaços públicos. Aqui, no caso, a gente vai estar falando sobre o museu, ok? Alguns objetos que a gente pode encontrar lá na página 119. E na página 120, o que pode e o que não pode dentro do museu. Então, na página 120, não é... Ó, presta atenção, a tia vai explicar, depois vocês fazem, tá? Presta atenção, pessoal, depois vocês fazem. Acompanhe a leitura só por enquanto, tá bom? Ó, ele tá falando assim, número 1. Os museus são locais destinados a guardar e expor objetos considerados importantes para a história de uma sociedade. Visitar esses locais é fundamental para conhecer a história humana. Circule os objetos que Carlos poderia colocar em um museu de história. Isso é a página 119. Lá na página 120, depois, vocês olhem só o que vocês vão fazer. Prestem atenção. Façam a leitura aí junto com a tia. Ó, na 120, ele fala assim, número 2. A maioria dos museus guardam objetos muito importantes, que são raros e únicos. Por isso, existem algumas regras. Leia os quadros abaixo e descubra o que você pode e o que você não pode fazer em um museu. Então, nós temos ali o quadro, 2 quadros. O quadro do pode, observar com atenção, ler as informações, visitar todas as salas do museu e falar baixo. Agora, o que não pode, correr, tocar nos objetos, falar alto ou gritar, comer e beber durante a visita. Então, depois que vocês lerem aí os 2 quadros do que pode e o que não pode, olha o que ele pede para vocês fazerem. Agora desenhe 2 situações, tá? Então, tem 2 quadrinhos aí. Uma pessoa que cumpre as regras ao visitar o museu. Então, vocês vão desenhar aqui no primeiro quadrinho a pessoa que vai fazer tudo que pode ali, tá? Que ela vai se comportar como tem que ser dentro do museu, tá? Então, ela vai seguir todas as regras. E no outro quadrinho, você vai desenhar uma pessoa que vai fazer tudo que não pode. Então, a pessoa vai estar comendo, ela vai estar falando alto, gritando. Aí vocês vão desenhar aí do jeito que vocês conseguirem, tá? E o número 3, você vai citar 3 objetos que você acha que não podem faltar em um museu de história do Brasil, ok? Então, vamos lá? Oi, Podem tia. começar. Oi? O que é esse negócio, na página 119? É, apostila, página 82 de matemática, tá? Vocês têm que pegar aí o tangram que vocês recortaram ontem, só para a gente medir aí os lados de umas figuras que ele vai pedir ali. Eu vou compartilhar a tela primeiro, tá bom? Do livro digital. E depois eu volto com vocês para a gente fazer os exercícios, as 2 atividades que ele propõe aí, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá todo mundo aqui junto. É que página? Página 82 da apostila. Vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui, tá? Aqui, temática, figuras bidimensionais. Pronto. Então, ontem nós iniciamos aí esse capítulo do tangram, né?
porque ele formou várias figuras usando essas peças do Tangram, que são 7 figuras, né? Nós temos esse vídeo institucional aqui, educacional. Olha lá. Nós vimos que algumas dessas figuras bidimensionais aí, né, planas, algumas apresentam 4 lados, e outras vão apresentar 3, né? Vão ter 4 vértices e outras 3 vértices. Agora, na página 82, olha lá. Vamos falar sobre quadriláteros. Quais das peças do Tangram têm 4 lados? Essa figura geométrica plana é chamada de paralelogramo. Então, nós já conhecemos ela ontem lá no Tangram, lembra? Usando um paralelogramo e um triângulo pequeno do Tangram, podemos construir o quadrilátero a seguir, chamado trapézio. Então, montem aí, façam aí essa experiência, vê se vocês conseguem montar. Peguem um paralelogramo e um triângulo pequeno e montem da mesma forma que está aí na imagem. Então, vocês vão ter aí, olha só, um trapézio. Observe o paralelogramo, o trapézio e o quadrado. Então, aqui o paralelogramo, o trapézio, o quadrado, tá? O que as figuras acima têm de igual? E o que elas têm de diferente? Essas figuras são chamadas de quadriláteros, pois têm 4 lados, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que outro quadrilátero você conhece? Pensem aí. Aí, com a lupa na mão, na página 80 ainda, tá? 82, desculpa. Na página 82, olha só. Muitas das peças do Tangram têm lados com o mesmo comprimento. Você consegue identificar quais são? Usando o seu material de apoio, compare as medidas dos lados das peças do seu Tangram. Compartilhe os resultados com a turma. Então, depois a gente vai fazer essa daí. Vamos lá na página 83 primeiro, antes dos exercícios, pessoal. Olha lá. Página 83. Congruência. O que significa essa palavra, né? Quando figuras geométricas têm as mesmas medidas e a mesma forma, são chamadas de congruentes, tá? Os retângulos abaixo são congruentes, olha. Independente da posição em que eles se encontram, tá bem? Estão vendo? Olha, um está deitado, outro está inclinado, outro está em pé. Eles têm as mesmas medidas, eles são do mesmo tamanho, tá? Tem a mesma forma. Aí a menina fala assim, para descobrir se 2 figuras são congruentes, eu imagino que estou recortando uma delas e colocando em cima da outra. Se forem do mesmo tamanho, elas são congruentes. Quais das peças do Tangram são congruentes? Tá? Então, separem aí as pecinhas do Tangram que são congruentes também, que a gente já vai falar sobre isso. E no exercício, olha só, da página 83, mão na massa, ele fala assim, quantos triângulos congruentes você consegue encontrar na figura a seguir? O que são congruentes mesmo? Quando tem o quê? Elas são as mesmas, tem a mesma forma e tem as mesmas medidas, né? Os mesmos tamanhos. Então, prestem atenção, tá? Nessa figura, ok? Quantos triângulos a gente consegue achar aqui? Quantos triângulos congruentes, ou seja, que tem o mesmo tamanho e a mesma forma já tá falando, né? São triângulos. 4. Tá. Então, peraí, eu vou voltar com a tela com vocês.
Oi, eu vou voltar com a tela. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Olha a transição. Aqui. Pronto. Aqui e aqui. Pronto. Oi, tia. Oi. Eu não consegui achar uma imagem, uma revista. Só que eu achei um livro aqui do meu pai que ele me deu agora. 254. Tá, depois você me mostra, tá? Deixa só te compartilhar aqui a tela. Depois eu vejo aí o que você conseguiu, tá? E eu te falo se você vai conseguir usar ou não. Olha, é a apostila primeiro, pessoal. Deixa a figura aí do lado. Apostila, página 254. Ó, vamos iniciar aqui o capítulo. Primeira coisa, vocês vão observar aí a imagem de abertura. Agora é só para observar, não é para comentar nada ainda, tá? Então aqui, olha, no primeiro quadro, nós temos o quadro da Maria Primachenko, tá? O nome do quadro se chama Flores de Olhos Azuis, de 1983. No outro quadro, o outro quadro é do Claude Monet. O nome desse quadro se chama Um Canto do Jardim em Montgueron, de 1877. Bom, vamos lá. Ainda na página 254, nós vamos falar aqui sobre contrastes nas artes visuais. Mas o que são os contrastes, tá? O contraste é a diferença que a gente vai ter, né, numa foto, numa pintura, a diferença de cor, né, a diferença de luz, que vai tornar o objeto que tem ali mais nítido, né, de se ver ou não, tá? Então, vamos ver aqui o que ele está falando. Ó. Neste capítulo, você vai estudar os contrastes nas artes visuais. Por exemplo, figura e fundo, preto e branco, claro e escuro, entre outros. 255. Conversa vai. Observe atentamente as duas pinturas e compare-as. Quais formas você identifica? Então, ó, vocês têm que comparar aí essas duas imagens do capítulo de abertura. Pensem aí. Quais são as formas que a gente consegue identificar? Depois, é fácil enxergá-las na primeira imagem? Então, qual é a forma que eu consigo ver nas duas pinturas? E se eu consigo identificar, enxergar da mesma maneira, né, com clareza, essa imagem aí, essa forma nas duas telas? E por quê? Quais cores estão presentes na primeira obra? E o que você vê na segunda imagem? É fácil identificar as formas? Por quê? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui a abertura para vocês, pessoal. Olha lá a imagem. Opa, foi demais. Olha aqui. Vamos observar. Então, os dois quadros, as formas que foram, né, mostradas são o quê? São flores, certo? É fácil a gente identificar as flores? Sim, fácil. A gente consegue identificar que tem flores nos dois quadros, não é isso? Tá. Aí ele pergunta lá, quais cores estão presentes na primeira obra? Quais as cores aí? Então, a gente consegue ver aí azul, amarelo, principalmente o amarelo, né, que tá lá de fundo, azul, né, vermelho, laranja, tá? E o que você vê na segunda imagem? Olha, nós vemos flores, né, uma vegetação mais ampla aí.
Mas aqui nessa segunda imagem, ele pergunta, é fácil identificar as formas? As formas aqui nessa segunda imagem, elas estão nítidas, que nem estão aqui na primeira imagem, as flores no caso? Eu consigo enxergá-las tão bem assim? Sim? Mas não é tão fácil quanto a primeira. Exatamente, eu consigo... Fale. Oi? Então, a gente sabe, nós sabemos que tem flores aqui, mas eu não consigo identificar tão nitidamente como lá na primeira imagem, certo? Então, página 256, olha lá. Vamos lá na página 256. Conversa vem. Nas duas imagens, há representações de flores. Ok, nós já falamos. Na primeira, é possível ver as flores claramente. Porém, na segunda, quase não se percebe a imagem das flores. E por que isso acontece? Esse fato tem alguma relação com as cores que os artistas utilizaram? Então, vocês vão pensar aí e vão responder aqui, ó, nesse espaço, tá? Então, por que na segunda a gente quase não consegue ver, né, as flores? Por que isso aconteceu? Por que em uma eu consigo identificar bem, né, e na outra não? E isso acontece porque tem alguma relação com as cores que os artistas utilizaram? Tá? Pensem aí e respondam aqui. Continuando. Figura e fundo. Olha só. É o que a gente vai trabalhar aí. Identificar a figura e o fundo em imagens nem sempre é fácil, pois existem muitas maneiras e muitos estilos de pintar, desenhar ou fotografar. A ideia é que o fundo esteja por trás, como a parede azul com desenhos representados na imagem. Então, olha, nessa imagem a gente tem lá um fundo, tá vendo? Parede lá azul. Ó. A figura que se destaca, quem é que está se destacando aqui, né? Dá a impressão de estar mais à frente e pode ser exemplificada pelo menino segurando o balde ou pincel. Então, nós temos lá o fundo e mais pra frente aqui, olha, quem está se destacando é o menino, tá vendo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Mão na massa. Em uma folha, nós vamos usar o caderno de desenho, tá? Faça uma colagem com imagens de revistas, criando um fundo realista. Então, eu pedi para vocês recortarem uma imagem que tenha paisagem, né? O campo, cidade ou praia, tá? Depois, vocês vão desenhar em uma folha de papel branco personagens fantásticos ou seres imaginários. Então, vocês vão criar aí os personagens e vão recortar e colar sobre essa imagem, essa paisagem que você tem aí, tá? Dessa maneira, você criará diferentes tipos de contrastes entre cores e formas e entre imagens reais e imaginárias, tá? Aí depois a tia vai ver aí a obra aí de arte de vocês. Então, eu vou voltar aqui com a tela, só para a gente poder continuar aqui o exercício. Por que eu fechei? Peraí. Pronto. Então, vamos lá. Então, semana que vem vocês apresentam aí o resultado da obra de vocês. Não esqueçam de colar a imagem toda depois no caderno, ok? Beijo, pessoal. Até semana que vem. Rafa, amanhã nos vemos. E eu vou deixar aí para vocês ficarem conversando. Quem quiser ir conversando e fazendo a atividade, vai fazendo, tá? Deixa eu fechar aqui.